Estamos hoje começando o nosso segundo Esquenta Sebaen. Vamos falar sobre diabetes em foco. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Dornelli Severo, sou presidente do Sebaen. Não pretendo interferir muito na aula de hoje, eu estou aqui no início só para dar alguns recados importantes. O primeiro recado, eu acho que a maioria que nos acompanha nas redes sociais já deve saber, né? A gente já passou de 2.000 participantes confirmados no Sebaen, tá? Hoje, inclusive, conversei lá com o pessoal da empresa que está fazendo a gestão, o número correto, inclusive, já passou de 2.200, né? Então, a gente espera ter um público bem grande. Do Esquenta Sebaen, mais de 1.000 pessoas já assistiram a primeira aula, ao vivo e depois gravada, está disponível no YouTube, né? O segundo recado muito importante, que eu prometi para a Marise, né, lembrar das inscrições dos trabalhos científicos. O deadline é 20 de maio, então quem tem o seu trabalho científico para escrever, relato de caso, revisão sistemática, meta-análise, estudo original, encaminhe os seus trabalhos, né, antes dessa data do dia 26 de maio, não deixe para a última hora. Outra notícia muito boa, acho que tem bastante gente aguardando. A grade científica está praticamente pronta, a Marise está ajustando alguns detalhes, então em breve a gente vai disponibilizar também para todo mundo. Convidados internacionais teremos, inclusive 4 já confirmaram presença. Não vou dizer o nome de ninguém por enquanto, né, mas esperem convidados internacionais de alto impacto. E para os alunos e para professores também, nesse esquenta a gente está lançando uma modalidade de inscrição voltada para os alunos de graduação, especialmente de ligas acadêmicas, e pós-graduação, que é a possibilidade de inscrição em grupos. Como que isso funciona? O grupo se inscreve no site do Sebaen, uma inscrição, né, da forma habitual, só não paga o boleto. O representante do grupo entra em contato, tem um botãozinho de WhatsApp ali com a CCM, que é a empresa que faz a gestão, e diz, ó, eu tenho um grupo que quer se inscrever, né? Se o grupo tiver entre 5 e 9 pessoas, o grupo inteiro vai ganhar 5% de desconto. E se o grupo tiver 10 ou mais participantes, ganha 10% de desconto na inscrição do grupo, tá? E esse pagamento, como eu disse, é um pagamento feito pelo o grupo inteiro, então é importante que seja feita a inscrição e o representante do grupo entre em contato para planejar o pagamento do grupo inteiro, tá? E o último recado, que é muito importante, eu acho que é muito legal, o Newton viu, acho que quem nos acompanha nas redes sociais deve ter visto. A gente tem uma collab com o Criamigos, que é uma das maiores empresas de brinquedos do Brasil, tem franquia em praticamente todo o Brasil, e a matriz é lá em Gramado. E a gente está desenvolvendo um produto muito legal, né, que é a pelúcia do Chiru, que é o mascote do evento, Quero Quero, né, vocês já devem ter visto ele aparecendo aí nas redes sociais, e a gente vai disponibilizar aí para todo mundo que quiser ter o seu Chiru, levar para casa, né, claro, pagando o preço justo, vamos dizer assim, né, que a gente, inclusive, está negociando para ser bem em conta, bem acessível, que a gente quer que todo mundo tenha essa lembrança afetiva do Sebaen. Esse é o meu último aviso. Agora eu passo a palavra pro Newton, né, e me silencio, tá bom? E mais uma coisa só, quase esquecendo do mais importante. Assistam até o final, tá? Porque eu vou liberar também, tem um cupom de desconto, tá? Para alunos de graduação. Mesmo quem não for aluno de graduação e pós-graduação, tá? Quem for discente ou quem tiver contato com aluno, for professor, assistam a aula até o fim, porque eu vou liberar um cupom aí que vai dar um descontinho legal aí para estimular os alunos, né? Que a gente sabe que eventualmente leva um post, leva os trabalhos científicos para estimular essa participação, então vai ter um cupomzinho aí também para ajudar na inscrição. Newton? Boa noite a todos, obrigado, Matheus. Para mim é uma honra também estar aqui nesse webinar, nesse segundo episódio da série Esquenta. Uma alegria realmente estar aqui, acompanhado, né, da doutora Gabriela Teló, que será uma das anfitriãs
né, como representante do Rio Grande do Sul, no SEBAEM, né, que vai ocorrer, então, entre 3 e 6 de setembro, na belíssima Gramado, né? Cumprimento os colegas Rodrigo e Wellington, o Rodrigo Mineiro, de Juiz de Fora, né, mas com os pés fincados, realmente plantados lá no Rio de Janeiro, o Wellington lá de São Luís, do Maranhão, e eu falo aqui de Brasília, né, na qualidade de presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a nossa querida SBEM. E nós quatro aqui, mais o Matheus, nós mostramos uma das características, né, que temos de todos os nossos eventos e que seguramente vai prevalecer nesse SEBAEM lá de Gramado, que é a interação entre os pares de diversas partes do país, né? Então, o Matheus já disse, o SEBAEM já atingiu hoje 2.200 inscrições, portanto, tudo indica que será o maior SEBAEM da história, né? Até então, o recorde era de João Pessoa, com 2.300 pessoas, e acho que agora nós vamos decolar realmente para um número muito significativo. Então, já prova o sucesso que vai ser o nosso evento. Esse projeto Esquenta foi uma bela inovação, tá? Parabéns, Matheus, e toda a sua comissão organizadora aí. Tivemos já o primeiro episódio no dia 12 de março, foram duas belas aulas, né, apresentadas pelo Bruno Halper e pelo Alexandre Hall, e hoje, né, os temas são também muito relevantes, de extrema relevância. Teremos a apresentação de dois grandes palestrantes nacionais, né, já de conhecimento de todos. As perguntas já foram ditas aí, mas a Gabriela vai orientar. Ao longo das aulas, vocês já poderão fazer, e ao final, os dois palestrantes vão responder, né? Então, passo inicialmente para os cumprimentos iniciais, primeiro para o Dr. Wellington, tá, Wellington? Uma palavra inicial, depois o Rodrigo, e finalmente a Gabriela vai falar como anfitriã, e aí ela convida, apresenta os dois de uma maneira mais formal. Então, em nome da SBEM, eu agradeço a vocês todos que estão aqui comigo na sala, mas, sobretudo, aos participantes, né, desse segundo webinar. Boa noite a todos e bom evento, bom proveito. Wellington. Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer pelas palavras do Newton, um amigo querido, e agradecer em particular por essa oportunidade para estar aqui hoje, trazendo uma discussão na área do diabetes, junto com o meu amigo, colega de departamento, Rodrigo Moreira. Então, Newton, eu queria agradecer a você, como representante da SBEM, e ao Matheus Severo, que, como representante da comissão organizadora do Congresso, que certamente será um dos grandes SEBAEM, né? Provavelmente o maior, como você já está anunciando aí, em uma cidade maravilhosa que tem muitos atrativos também. Vai ser um prazer encontrar todos vocês por lá. Boa noite, pessoal. Eu sou Rodrigo Moreira. Aparecendo direitinho? Então desculpa. Eu sou Rodrigo Moreira, endocrinologista. Queria começar parabenizando aí o Matheus pela iniciativa. Acho que é super legal fazer esse pré-congresso online, né, esse esquenta. Agradecer pelo convite para estar aqui, agradecer ao Newton, presidente da SBEM, Gabriela, que vai estar nos ajudando. E vamos aí nessa próxima hora fazer uma bela discussão para a gente preparar para esse maior SEBAEM de todos os tempos. Espero que vocês fiquem com a gente até o final aí e que a gente possa já começar o aprendizado e a preparação para o Congresso. Obrigada, Rodrigo. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Matheus e toda a comissão organizadora pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje, de alguma forma, como anfitriã deste evento. Acho que já foi bem falado, o SEBAEM é um evento de sucesso, e esse evento, eu como representante aqui do Rio Grande do Sul e da cidade de Porto Alegre, fico muito contente com todo o tamanho que o evento está se tornando. Eu vou pedir para que vocês que estiverem assistindo o evento hoje, não se esqueçam de fazer print nas telas e postar nas redes sociais, certamente contribui para a divulgação deste evento. Eu vou começar então apresentando os nossos convidados de hoje e os temas que serão falados. E a gente vai começar com o Dr. Wellington Santana, o tema Cuidando do Cérebro da Pessoa com Diabetes, insights sobre encefalopatia. O Dr. Wellington é endocrinologista com doutorado pela UERJ, professor adjunto na Universidade Federal do Maranhão, diretor do Departamento de Diabetes da SBEM Nacional.
Wellington, obrigada por estar aqui com a gente essa noite. A palavra é toda tua. Gabriel, muito obrigado pela apresentação. Eu vou compartilhar com vocês os meus slides a partir de agora. Só um momento. Vocês estão conseguindo olhar minha tela ou não? Perfeitamente. Sim. Olhando. Pois maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse honroso convite para estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder participar desse Esquenta Sebaen, representando de alguma maneira o Departamento de Diabetes da SBEM. E, diferentemente do meu amigo Rodrigo, que hoje vai poder apresentar uma aula para vocês extremamente baseada em evidência, né? Estava brincando antes de começar essa aula aqui que poderia ser uma aula apresentada por um cardiologista, né? Tem diretrizes aí, vários estudos clínicos basando as diretrizes no contexto da insuficiência cardíaca e diabetes. Aqui a gente vai navegar por um terreno ainda muito mais arenoso, com muito mais coisas a serem descobertas, mas eu acho que é importantíssimo a gente discutir esse tema, começar a trazer alguns insights aqui, começar a pensar nessa forma de complicação microvascular do diabetes, que é a encefalopatia diabética. Então, o tema que me coube é cuidando do cérebro da pessoa com diabetes, insights sobre a encefalopatia diabética. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, essa é uma aula que não está sendo patrocinada. Então, eu queria, inicialmente, lembrar que o diabetes é um fator importante de comprometimento cognitivo na nossa população. Há pelo menos 15 anos, a gente teve a publicação dos dados do estudo de Roterdã, mostrando que a presença do diabetes, aqui particularmente do diabetes tipo 2, mais do que dobrava o risco de demência, e aqui eu estou falando de todas as formas de demência que vocês imaginarem. Então, demência de Alzheimer, demência vascular, formas mais comuns, elas aumentam no contexto da presença do diabetes. Isso está muito bem representado nesse gráfico também, em que a gente olha primeiro essa linha tracejada em vermelho, que representa a média da performance cognitiva, né, do desempenho cognitivo na população geral. E vejam que a linha vermelha em contínua, que representa esse desempenho cognitivo na população com diabetes tipo 2, fica sempre aquém daquilo que a gente observa na população geral, falando então, né, nos traduzindo que especialmente a partir dos 45 anos, existe uma diferença entre o desempenho cognitivo da população com diabetes e o da população geral. E quando a gente vai para a linha azul, vejam que essa linha contínua em azul, que representa a incidência de demência na população com diabetes, ela é bem maior e mais precoce do que aquela que a gente vê na população que não tem diabetes, mostrando então que indivíduos com diabetes apresentam comprometimento cognitivo, possível evolução para demência em idade mais precoce do que a população que não tem diabetes. Esses dados motivaram o John Morley a publicar esse artigo chamado O Cérebro Diabético, lá em 2017, em que ele ressalta a importância de uma entidade que ele chamou naquele momento de demência diabética e que poderia representar uma causa importante, né? Poderia justificar esses resultados que a gente via nos estudos populacionais de relação entre demência e diabetes. E aí ele destaca, né, dois momentos do artigo dele, essas duas falas. Primeiro, que indivíduos com diabetes tipo 2 têm um diagnóstico de demência em idade mais precoce e que é essencial aos endocrinologistas avaliarem regularmente os pacientes em relação a rastrear a possibilidade de disfunção cognitiva. E ele traz esse amplo esquema fisiopatológico aí de vários fatores que poderiam influenciar diretamente no comprometimento cognitivo da população com diabetes, algumas causas bem conhecidas de pseudodemência, como, por exemplo, hipotiroidismo, a vitamina B12, mas outros elementos aqui, e em particular eu destaco esses aspectos, a estresse oxidativo, a resistência à insulina, a hiper e hipoglicemia, a formação dos AGS, como representantes fisiopatológicos de uma entidade ainda pouco descrita, mas que vem ganhando cada vez mais espaço, que é a encefalopatia diabética. Então, o que é encefalopatia diabética? Na verdade, isso se trata de uma complicação microvascular do diabetes, caracterizada por alterações neuroquímicas, estruturais, comportamentais e cognitivas, resultantes dos efeitos diretos, ou seja, metabólicos, ou indiretos, vasculares, da hiperglicemia no sistema nervoso central. E ela é especialmente perigosa para os idosos. E por que isso? Porque a gente sabe que essa é uma população que já é mais suscetível a evoluir com comprometimento cognitivo por diversas causas. E é uma população que está exposta há mais tempo à hiperglicemia também. Então, por conta disso, esses fatores se somam, aumentando a possibilidade do desenvolvimento da encefalopatia diabética nessa população. A patogênese que se propõe para essa forma de encefalopatia seria a hiperglicemia
geração de estresse oxidativo, neuroinflamação e apoptose, nós vamos discutir isso com mais detalhes, e os fatores associados seriam a resistência à insulina, a deposição amiloide, a hiperfosforilação da proteína tal e a vasculopatia cerebral. Lembrando que deposição amiloide e hiperfosforilação da tal estão mais relacionados à demência de Alzheimer, mas ocorrem também na encefalopatia diabética, e a vasculopatia cerebral tem a base, né, microvascular na encefalopatia diabética, mas também macrovascular, e aqui a gente pensando na chamada demência vascular que coexiste com essa situação. Então, como a gente está falando nesse momento de uma complicação microvascular do diabetes, vamos voltar ao que a gente aprendeu há alguns anos em relação a complicações microvasculares e começar a se questionar algumas coisas para chegar à fisiopatologia dessas complicações. A coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte: se as complicações microvasculares do diabetes elas são secundárias à hiperglicemia e esse excesso de glicose banha todas as células do corpo, por que nem todas as células são lesadas pela hiperglicemia? Por que não existe, por exemplo, uma esplenopatia diabética ou uma pneumopatia diabética? E quando a gente fala de complicações, a gente fala retina, doença renal do diabetes, neuropatia. Por que isso ocorre? Na verdade, a explicação para isso é que a maior parte das células do nosso corpo tem a capacidade de autorregulação das concentrações intracelulares de glicose. Então, à medida que a glicose aumenta, a maior parte das nossas células consegue controlar essas concentrações intracelulares de glicose. Entretanto, existem algumas células no nosso corpo que não conseguem fazer essa autorregulação. São elas as células mesangiais do glomérulo renal, as células endoteliais da retina, os neurônios e as células de Schwann. Então é por isso que nós temos doença renal do diabetes, retinopatia diabética e neuropatia diabética, porque essa complicação ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora da célula. E como que isso acontece? Você tem a hiperglicemia, isso leva a uma glicose intracelular aumentada, e nesse momento que a glicose aumenta dentro da célula, toda aquela cadeia de transporte de elétrons na membrana da mitocôndria ela fica comprometida, de forma que você começa a gerar então espécies reativas de oxigênio, levando ao chamado estresse oxidativo. Uma vez que o estresse oxidativo é formado, ele deflagra várias vias de lesão já bem conhecidas nas complicações microvasculares do diabetes e que vão aumentar a inflamação, vão aumentar a apoptose, levando então às complicações nos órgãos-alvos que nós já citamos. Entretanto, a gente inclui hoje desses órgãos-alvo também o cérebro. E por que que isso acontece? Porque todas as principais células do sistema nervoso central, e aqui eu estou falando de neurônios e de células da glia, seja a micróglia, os astrócitos, os oligodendrócitos, as células NG2, todas elas também não têm capacidade de autorregulação das concentrações de glicose e ficam suscetíveis às complicações da hiperglicemia, levando ao aumento da glicose intracelular. Então, nós identificamos primeiro essas células, nessa ampla fisiopatologia da encefalopatia diabética, né? Essas células-alvo para a lesão. Marcamos algumas vias de sinalização, como estresse oxidativo e inflamação, que é comum a todas as formas de complicações microvasculares conhecidas até o momento, mas eu vou chamar a atenção para vocês para esse outro aspecto da fisiopatologia da encefalopatia diabética, que é relacionado ao receptor de insulina e as vias de sinalização intracelular desse receptor. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tanto os neurônios do sistema nervoso central quanto as células da glia, elas também expressam receptor de insulina. E quando a insulina se liga no receptor, vocês vão lembrar que se forma ali uma autofosforilação incestuosa, em que vai levar à deflagração de uma via de sinalização intracelular, que vai culminar com a fosforilação da AKT. Uma vez que a AKT é fosforilada, por exemplo, no músculo, no tecido adiposo, no hepatócito, vocês lembram que isso vai fazer a transposição do GLUT4, do transportador de glicose, para a membrana da célula e vai permitir a captação de glicose, reduzindo os níveis glicêmicos. Mas aqui no neurônio, a gente tem uma particular atenção, porque uma vez que ocorre a fosforilação da AKT, ela vai fosforilar a chamada FOXO1. E essa FOXO1, que é um fator de transcrição, uma vez fosforilada, ela vai sair do núcleo da célula e vai deixar de fazer a transcrição. A FOXO1 é um fator de transcrição difícil de estudar, porque em situações em que não ocorre estresse metabólico, por exemplo, pessoas sensíveis à insulina, esse fator de transcrição ele aumenta, por exemplo, antioxidantes naturais das nossas células e que promovem, então, o combate aos radicais livres. Entretanto, em situações de resistência à insulina, você compromete a fosforilação do IRS1, ou compromete a fosforilação da AKT, deixa de fosforilar a FOXO1 e ela fica, então, concentrada no núcleo celular.
E quando isso acontece secundário à resistência à insulina, esse fator de transcrição aumenta a espécie reativa de oxigênio, promove a apoptose celular e neurodegeneração, levando então a mais um mecanismo de lesão neuronal na encefalopatia diabética. Além disso, a resistência à insulina no sistema nervoso central leva a um outro tipo de problema. Uma vez que a via de sinalização da insulina é deflagrada, você vai ter a fosforilação da chamada glicogênio sintase quinase 3-beta. E essa proteína, uma vez fosforilada, ela aumenta a degradação da deposição das placas amiloides no cérebro e, consequentemente, isso diminui a fosforilação da proteína tal. Entretanto, em uma situação de resistência à insulina, você deixa de degradar a proteína beta-amiloide, isso vai levar a um acúmulo dessa proteína beta-amiloide no cérebro e vai levar a um aumento da fosforilação da proteína tal, aspectos que são bem conhecidos como mecanismos de agressão neuronal e de progressão, especialmente da doença de Alzheimer. Então, a gente adiciona aqui mais um aspecto fisiopatológico que linka a resistência à insulina com o desenvolvimento de comprometimento cognitivo. Então, como fazer o diagnóstico da encefalopatia diabética agora que a gente entende essa fisiopatologia? Infelizmente, não há critérios diagnósticos bem estabelecidos para essa condição. Mas existem alguns elementos associados. Então, por exemplo, a história de diabetes tipo 1 e de diabetes tipo 2 descontrolado de longa duração, ou seja, indivíduos que apresentam por longos períodos valores de hemoglobina glicada elevado, ou então que nem têm valores tão elevados de hemoglobina glicada, mas que fazem muita variabilidade glicêmica, uma coisa que nós sabemos que ativa estresse oxidativo. Esses são elementos que nos podem nos fazer pensar, frente a um comprometimento cognitivo na pessoa com diabetes, nesse diagnóstico. Além disso, a presença de outras complicações microvasculares, né? As complicações microvasculares do diabetes, elas andam de mãos dadas. Se você tem um paciente, por exemplo, com comprometimento renal, que não tem retinopatia diabética, você tem que pensar, inclusive, em diagnósticos diferenciais, né? Assim, então, para a encefalopatia diabética, a gente também presume que outras complicações microvasculares do diabetes estarão presentes. Disfunção cognitiva progressiva, aqui principalmente a redução da velocidade de processamento e das funções executivas, mas também uma diminuição da memória e da atenção. E a neuroimagem, a gente observa os sinais de microangiopatia que marcam a encefalopatia diabética. E que é tão interessante porque quando a gente observa, né, que faz ambulatório de diabetes, atende muito pacientes com essa condição, sabe que a presença da microangiopatia é muito frequente nesses indivíduos. A grande questão da encefalopatia diabética é que ela tem amigos inseparáveis. E aqui eu chamo a atenção em particular para a doença de Alzheimer e para a demência vascular. É muito difícil você individualizar em um indivíduo com diabetes que está evoluindo com comprometimento cognitivo, que de fato ele tenha uma encefalopatia diabética pura. Porque a gente sabe que essas vias de lesão, elas se misturam. Então, por exemplo, quando você tem estresse oxidativo, isso aumenta a deposição de proteína beta-amiloide no cérebro. O aumento da produção de proteína beta-amiloide ativa a fosforilação da proteína tal. Uma vez que a proteína tal é fosforilada, você aumenta a geração de estresse oxidativo. Então, você forma um círculo vicioso que vai potencializando todas essas formas de demência. Em relação à demência vascular, a gente não precisa nem comentar a relação das complicações macrovasculares com o diabetes. Então, essas formas de demência, elas costumam coexistir. Confesso para vocês que foi bastante difícil preparar isso daqui para vocês, mas é claro, né? Como essas formas de demência, elas coexistem, é difícil você pensar no que ocorreria em formas puras de demência, com uma etiologia única. Mas eu tentei colocar isso daqui para vocês que vocês lembrem quando pensar mais em encefalopatia diabética, em Alzheimer ou em demência vascular. Então, em relação aos fatores predisponentes, na encefalopatia diabética, a gente tem o aumento da variabilidade glicêmica e a presença de complicações microvasculares. Na doença de Alzheimer, a idade avançada e a genética, especialmente a variante do gene da ApoE, o ApoE4. Essa variante, quando presente em homozigose, ela aumenta em mais de 12 vezes o risco de desenvolvimento de doença de Alzheimer. E quando presente em heterozigose, aumenta de 3 a 4 vezes. Então, marcador genético importante para essa condição. Demência vascular, presença de fatores de risco cardiovascular geral, hipertensão, fibrilação atrial, tabagismo, dislipidemia, as doenças cardiovasculares ateroscleróticas. Em relação à progressão, a gente tem, tanto para a encefalopatia diabética quanto para a doença de Alzheimer, uma evolução mais gradual relacionada ao controle glicêmico, né, para o Alzheimer, independentemente do controle, mas uma evolução mais lenta e progressiva. Já na demência vascular, classicamente, a gente tem a chamada evolução em escada, ou seja, cada evento cardiovascular, cada novo acidente vascular encefálico, esse indivíduo tem uma piora abrupta da cognição.
Em relação aos sintomas neurológicos, a neuropatia periférica pode estar presente na neuropatia diabética, assim como a neuropatia cardiovascular autonômica também. Confusão mental pode surgir. Na doença de Alzheimer, esses sintomas neurológicos eles são raros, exceto nas fases avançadas, e na demência vascular vai depender do sítio de acometimento. Você pode ter sinais focais, como a hemiparesia, disartria, enfim. Em relação às manifestações cognitivas, na encefalopatia diabética, a gente tem de maneira mais característica, um comprometimento da velocidade de processamento e das funções executivas, capacidade de seguir uma agenda, de montar um quebra-cabeça, enfim, de executar funções. No Alzheimer, o comprometimento é principalmente da memória episódica para fatos recentes, e na demência vascular depende da área acometida. E o padrão de acometimento na encefalopatia diabética é mais de lentidão psicomotora, dificuldade em multitarefa. No Alzheimer, chama atenção a amnésia, especialmente para fatos recentes, e a dificuldade em aprender e reter informações novas. E na demência vascular vai depender da área acometida, então é bastante heterogêneo. Se você tiver, por exemplo, um comprometimento, uma lesão frontal, vai levar a uma disfunção mais executiva. Se você tem um comprometimento lá, uma lesão isquêmica na região temporal, isso vai levar à afasia e assim subsequentemente. Bom, em relação à neuroimagem, o que a gente pode encontrar? Na encefalopatia diabética, a atrofia ela é difusa ou subcortical, bastante comum, mais uma vez. Comecem a reparar os exames de imagem do sistema nervoso central da população com diabetes que vocês atendem no consultório, vocês vão observar isso com muita frequência. A doença de Alzheimer, hipocampal, temporal média, demência vascular, focal ou global. A substância branca, geralmente você vai ver as hiperintensidades, que é o que marca a microangiopatia, né, encefalopatia diabética. Na doença de Alzheimer, esses achados na substância branca eles são pouco relevantes no início da doença. Na demência vascular, você tem a leucaraiose extensa ou os infartos lacunares. Lembrando que o AVC na população com diabetes pega principalmente aquelas artérias perfurantes ali, ramos da cerebral média, que vão fazer então aqueles infartos lacunares bastante característicos nessa população. E as lesões vasculares, você tem as microangiopatias, com pequenos infartos na encefalopatia diabética, são ausentes na doença de Alzheimer, e na demência vascular a gente tem a macroangiopatia, estenoses e áreas isquêmicas prévias. Em relação aos biomarcadores e as estratégias de tratamento, a gente tem para a encefalopatia diabética nenhum marcador específico, mas lembrar que a hemoglobina glicada vai estar elevada de forma persistente na maioria desses pacientes. Para a demência vascular, nós também não temos marcadores específicos, mas a gente vai observar as lesões vasculares características na neuroimagem. E na doença de Alzheimer, quando a gente avalia o líquor desses pacientes, eles têm uma diminuição da proteína beta-amiloide de 42 aminoácidos e um aumento da proteína tau. E o PET-amiloide nesses pacientes, em geral, é positivo. Para estratégias de tratamento, aqui eu coloco de uma forma bem superficial, né? O controle glicêmico é o que a gente preconiza, pensando nessa complicação com uma complicação microvascular, mudança de estilo de vida e farmacoterapia. Doença de Alzheimer, existe a possibilidade do uso de inibidores de colinesterase, combinação com anticorpos anti-amiloide. Na demência vascular, reabilitação, controle de fatores de risco, prevenção secundária, tratamento da hipertensão, tratamento do diabetes, tratamento da fibrilação atrial, possibilidade de anticoagulação nesse contexto, enfim. Bom, então agora que a gente já aprendeu a identificar e quando a gente vai pensar mais na encefalopatia diabética, como que a gente vai fazer o tratamento da encefalopatia? Infelizmente, não há ensaios clínicos randomizados avaliando desfechos especificamente relacionados à encefalopatia diabética. Porém, as evidências que nós temos no momento, elas avaliam o impacto na cognição e na incidência de demência, de uma forma geral, na população com diabetes tipo 2. E aí a gente tem vários estudos, eu vou trazer alguns aqui para a gente comentar, mas tem alguns ensaios clínicos comparando, por exemplo, tratamento intensivo versus padrão, pelo menos uma revisão sistemática nesse contexto, subanálise de ensaios clínicos randomizados, estudos de comparação em base de dados entre um ou outro agente antidiabético, estudos mecanísticos e alguns ensaios clínicos que já estão em andamento direcionados para a doença de Alzheimer, que nós vamos comentar no final, são os estudos EVOKE. Bom, primeiro eu trago essa revisão sistemática para vocês, posso nem falar que meta-análise, porque no final das contas, poucos estudos encontrados para cada uma dessas avaliações, mas vejo que quando a gente avalia, por exemplo, a função cognitiva global através do score Mini-Mental em uma intervenção de 40 meses, a gente observa que não existe qualquer impacto do tratamento mais intensivo do controle glicêmico em relação ao tratamento padrão na evolução do comprometimento cognitivo. Da mesma maneira, no estudo Advance, um estudo que comparou, né, uma estratégia que incluía a gliclazida MR, um tratamento mais intensivo do diabetes versus um tratamento padrão, nenhum impacto na redução de pelo menos 3 pontos no Mini-Mental em um período
no período de avaliação do estudo. A gente tem uma subanálise do estudo ACCORD, que ficou conhecida como ACCORD-MIND, né? Memory in Diabetes. Essa subanálise, ela pegou uma população de 55 a 80 anos com diabetes tipo 2 e glicada maior que 7,5, de alto risco cardiovascular, quase 3.000 indivíduos, e randomizou para um tratamento intensivo, visando uma meta de glicada abaixo de 6%, tratamento bastante intensivo, em comparação ao tratamento padrão, que deixava a glicada entre 7 e 7,9. E esse estudo ele teve dois desfechos coprimários. O primeiro deles era um desfecho primário cognitivo, avaliando a mudança no teste de substituição de dígitos e símbolos, né, o score DSST, e um desfecho primário estrutural, que avaliou o volume cerebral total. Observem que, em relação ao desfecho primário cognitivo e a avaliação de outros scores também para a avaliação do estado cognitivo dos pacientes, a gente não teve qualquer diferença do tratamento intensivo em relação ao tratamento padrão. Porém, para o desfecho estrutural, aqueles indivíduos todos evoluíram com uma diminuição de volume cerebral, mas aqueles indivíduos que estavam em tratamento intensivo evoluíram menos. De qualquer maneira, no estudo ACCORD, tinham sido incluídos pacientes de alto risco cardiovascular e houve aumento de mortalidade com o tratamento intensivo, de forma que nenhuma intervenção, né, intensiva nessa população de alto risco cardiovascular é preconizada hoje, visando benefícios cognitivos. A gente tem ainda vários estudos mecanísticos, a maioria avaliando células, avaliando animais experimentais, mas mostrando possíveis efeitos, né, e tentando justificar benefícios com inibidores da DPP4, com inibidores de SGLT2, e eu chamo a atenção aqui em particular para a pioglitazona, porque há estudos experimentais demonstrando diminuição da fosforilação da tau, diminuição da deposição beta-amiloide na região hipocampal e prevenção de morte neuronal em animais. Se a gente junta isso com o potencial de redutor de glicose, né? Está falando de um agente antidiabético, como a pioglitazona, que age diretamente, então, no início da fisiopatologia da encefalopatia diabética. E nos resultados que nós temos, subanálise do estudo PROACT, estudo AIRES na população sem diabetes em pacientes com acidente isquêmico transitório anterior, todos com benefício na redução de acidente vascular isquêmico e, consequentemente, de demência vascular, a gente tem aqui uma droga interessante, pelo menos do ponto de vista mecanístico, de se pensar para a utilização nesse contexto. Avaliando, então, o risco de demência em uma grande base de dados nacional da Coreia, dados de mais de 110.000 indivíduos, comparando aqueles que iniciaram tratamento do diabetes com inibidor de SGLT2 versus aqueles que iniciaram inibidores da DPP4 e comparados através do Propensity Score, para poder permitir uma comparação mais justa entre uma população e outra, observem que a utilização dos inibidores de SGLT2 reduziram todas as formas de demência, demência geral, doença de Alzheimer, demência vascular, demência com necessidade de drogas, em comparação aos inibidores de DPP4. E avaliando aquelas subpopulações, análise de sensibilidade, aqueles que mais se beneficiaram, a gente vê que aquela população acima de 60 anos foi quem mais teve benefício, então, da utilização dos inibidores de SGLT2 em comparação com os inibidores de DPP4 tão preconizados nessa população mais idosa. Agora, sem dúvida, quando a gente pensa em estudos mecanísticos, pelo menos, e dados, inclusive, de ensaios clínicos randomizados, o que nos traz mais robustez para o tratamento das demências de uma forma geral, embora não seja uma recomendação formal, mas que nos faz pensar que seja talvez a classe de drogas mais interessante, seriam os agonistas de receptor de GLP-1. Em estudos animais, redução de neuroinflamação, de fosforilação da tau, melhora da função vascular, melhora da função da memória. E em ensaios clínicos randomizados, a gente tem dados, por exemplo, sugerindo 53% de redução de todas as formas de demência na população com diabetes do tipo 2. E foi pensando em avaliar isso com mais detalhes que foram, então, iniciados dois estudos, são os estudos EVOKE e o EVOKE Plus, dois ensaios clínicos de fase 3, para avaliar a população com diabetes em relação à progressão do Alzheimer. Então, esse estudo incluiu pessoas de 55 a 85 anos com comprometimento cognitivo leve ou demência leve por Alzheimer, todos com PET e amiloide positivo. E no EVOKE Plus, a grande diferença em relação ao estudo EVOKE é que mais de 20% dos pacientes tinham doença de pequenos vasos significativa, ou seja, eles vão avaliar também, de uma certa forma, um subgrupo com demência vascular. Infelizmente, nesses estudos, a representatividade do diabetes é pequena. A gente tem no estudo EVOKE 11% só de pacientes com diabetes tipo 2 e pouco mais de 15% no EVOKE Plus, mas o desenho do estudo foi a droga que será utilizada é semaglutida oral. Então, os pacientes foram randomizados já, o recrutamento já se finalizou desse estudo, para a progressão clássica, né? A cada 4 semanas você faz 3, 7 miligramas e vai para 14 miligramas.
um grupo utilizando a droga, outro grupo utilizando o placebo, que vai ser avaliado em um período de 104 semanas, com um período de extensão da avaliação até 156 semanas. O desfecho primário é a mudança no CDR, um score para avaliação de demência clínica, no período de basal até a semana 104, e outros desfechos serão o tempo de progressão até demência, efeito em outros scores e biomarcadores relacionados a síndromes demenciais. Então, as mensagens finais dessa apresentação é de que a encefalopatia diabética é uma complicação microvascular do diabetes, resultante da hiperglicemia e da resistência à insulina no sistema nervoso central, cursando com alterações neuroquímicas, estruturais, comportamentais e cognitivas. Não há critérios diagnósticos estabelecidos para a encefalopatia diabética, mas são fatores associados à hemoglobina glicada elevada, variabilidade glicêmica, presença de outras complicações microvasculares, disfunção cognitiva progressiva e sinais de microangiopatia. A encefalopatia diabética costuma coexistir com a doença de Alzheimer e a demência vascular, e o diagnóstico diferencial pode ser desafiador. Não há estudos avaliando especificamente o tratamento da encefalopatia diabética. Como em outras complicações microvasculares, presume-se que o controle efetivo e oportuno da glicemia seja a principal medida terapêutica. A todos vocês, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Wellington. Sensacional a tua aula, certamente instigando uma vontade muito grande de continuar falando sobre esse assunto. A gente vai ter um momento para perguntas ao final desta sessão. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora para a nossa segunda palestra da noite o Dr. Rodrigo Moreira. O Rodrigo é endocrinologista com doutorado pela UFRJ, coordenador do curso de medicina da Unipac, professor do Centro Universitário de Valença e ex-presidente da SBEM. Rodrigo vai falar para a gente hoje sobre manejando a insuficiência cardíaca no paciente com diabetes. Doutor Rodrigo, a palavra é tua. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela, pela apresentação. Já estou projetando aqui meus slides. Por favor, preparem perguntas pesadas e capciosas para o Dr. Wellington. Ele estudou muito, então podem preparar as perguntas para ele, que a gente vai ter um tempinho. E agradecer a Gabriela aí as palavras e espero que todos tenham prestado atenção. Eu sou endocrinologista. Então, de certa forma, vocês vão ver a visão de um endocrinologista da insuficiência cardíaca. Acho que todos vocês já viram bastante aula sobre C, e eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho como que eu vejo, como que eu entendo. Eu mudei um pouquinho o título, né? Como é que a gente aborda o paciente com diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca. Então, vamos lá. Só dar meu ponteiro aqui. Eu gosto de mostrar casos clínicos para a gente tentar extrapolar o que a gente está vendo na aula para dentro da prática do consultório. Então, imaginem que vocês têm um paciente de 62 anos, um advogado, casado. Ele pode estar vindo para consulta para controle do diabetes, ou pode ser um paciente de vocês que está vindo para consulta de rotina. Ele tem diagnóstico de diabetes há 5 anos, durante exames de rotina pelo urologista, está fazendo o tratamento com metformina XR de 500, 4 comprimidos, dose otimizada, está em uso regular, mas não faz acompanhamento com nenhum tipo de especialista. Ele nega poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. O sono está preservado, a esposa reclama que ele ronca um pouquinho, hábito urinal e intestinal está preservado, não tem alteração de libido, não tem alteração de disfunção erétil, e tentei botar um paciente bem típico, né, com hipertensão, usando um BRA com diurético tiazídico e uma dislipidemia em uso de estatina. Então, gente, paciente de todo dia, né? 62 anos, estatina de alta potência, 2 antihipertensivos. Um pai falecido por complicações de diabetes aos 77 anos, a mãe hígida, um irmão mais novo com pré-diabetes. É imunotirista social, nega tabagismo, é um advogado. Então, assim, ele fala que não tem muito tempo para praticar atividade física, e quando você aperta, ele fala, doutor, eu não tenho muito preparo físico, eu estou um pouco acima do peso, eu me canso com facilidade. Uma queixazinha que eu tenho certeza que muitos de vocês vai deixar passar como se fosse algo tranquilo, né? Pô, o cara é advogado, trabalha o dia inteiro, não faz atividade física, quando faz se cansa. Tá bom, será que é algo relevante? Trouxe para vocês um paciente com IMC de 29,9, bem no limite, barrigudinho, com a cintura de 103, com a pressão bem controlada aí dentro da meta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E, por incrível que pareça, chega bem controlado.
cara tem 5 anos de diabetes, está tomando metformina, está com uma glicose de jejum de 113 com uma glicada de 6,4, a função renal está ótima, a taxa de filtração glomerular estimada em 103, o LDL está de 65, está dentro das metas lipídicas, tem uma TGO e TGP, tá bom, uma TGP tocada com plaquetas de 208. Então, trazer um perfil do paciente que está bem controladinho, que teoricamente você daria os parabéns para falar, ó, a pressão está 13/8, está na meta, está ótimo, LDL de 65 está na meta, está ótimo, tá bom, podemos discutir ou não HDL aqui, mas está bem próximo da meta, função renal preservada, parabéns, muito obrigado. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Tem que valorizar a queixa do paciente de cansaço quando faz atividade física. Tem que valorizar essa queixa dele não fazer atividade física porque se cansa facilmente, porque na cabeça dele ele não tem preparo físico. Quantos de vocês abordam, e talvez esse seja o primeiro ponto, né? Quantos de vocês abordam o cansaço, a dispneia cotidiana do paciente? É muito fácil quando o paciente chega queixando que tem dispneia aos mínimos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, aqueles sintomas que a gente aprendeu na faculdade que está escrito na testa do paciente em insuficiência cardíaca. Mas eu vou mostrar para vocês um slide que a imensa maioria dos pacientes, principalmente que estão no consultório do endócrino, e aqui talvez seja legal isso, né? A gente muitas das vezes vê aulas dos especialistas em C, são os caras que têm ambulatórios de insuficiência cardíaca, eles pegam os pacientes em estágios avançados. Né? O Pedro Schwartzman, o Tavico, o pessoal do Rio, o Ricardo Murilli. Os cardios que eu dou aula são cardios muito especializados em C, que pegam pacientes muito bem definidos. Mas não é esse o paciente que eu, endócrino, vejo no consultório, que o Wellington, que a Gabriela, que o Newton vê. Cansado, que não faz atividade física direito. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, vamos falar um pouquinho de fisiologia cardíaca, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e IC com fração de ejeção preservada. Eu sou professor de fisiologia. Então, eu gosto de entender um pouquinho do coração e eu quero que vocês entendam um pouquinho o que é os números do coração para entender o que é uma IC-FER e uma IC-FER. Então, esses são alguns conceitos, né? O coração tem duas fases, a sístole e a diástole. A diástole é o enchimento ventricular e a sístole o esvaziamento ventricular. Quando o ventrículo se enche, num adulto jovem, saudável, ele se enche com mais ou menos 120 ml de sangue. E quando ele contrai, ele ejeta aproximadamente 80 ml de sangue, que é o que a gente chama de débito sistólico. Então, ele fica com 40 ml dentro dele no final, que a gente chama de volume sistólico final. Então, se você pegar esse volume diastólico final, que é quanto ele tem de sangue dentro dele, e ver quanto que ele ejetou, que são esses 80 ml, isso dá 66%. Isso é a fração de ejeção. Então, conceito básico, né? O ventrículo, quando contrai, ele não ejeta todo o sangue que está dentro dele. Ele ejeta um percentual desse sangue. Fisiologicamente, esse percentual está acima de 60%. E aí, se eu multiplicar esse débito sistólico, 80 ml, vezes uma frequência cardíaca, vamos pensar em 70 batimentos por minuto, eu tenho meu débito cardíaco por minuto. Isso é o fisiológico. Então, para todo mundo entender o que é fração de ejeção. O que é insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Essa é fácil. Vamos imaginar bem no início. O ventrículo dele está cheio, tem 120 ml, mas não contrai adequadamente. Não contrai principalmente porque teve um infarto, tem partes da parede do ventrículo que estão mortas. Então, na hora que ele contrai, ele só consegue ejetar 50 ml. Fica 70 ml lá dentro, então, na verdade, ele ejetou só 40%. Isso é uma fração de ejeção reduzida, ou a gente pode considerar o reduzido abaixo de 40, vai, eu talvez errei um pouquinho aqui na conta. Mas se você multiplicar isso aqui pelo débito de 70, 80 ml, pela frequência cardíaca de 70, 80, olha como é que o débito cardíaco diminui. Eu não vou falar mais de fração de ejeção reduzida. Essa é uma patologia muito grave. Essa patologia está com um cardiologista. Todo mundo já viu aquelas aulas dos 4 pilares. Dificilmente você, como endócrino, vai querer manejar esse paciente.
a gente vai manejar a fração de ejeção preservada. E eu me lembro, quando eu comecei a ouvir esse termo primeiro, eu falava, cara, o pessoal está inventando doença. Como é que o coração vai ser insuficiente se a fração de ejeção está preservada? Então, olha o que é a fração de ejeção preservada. É a antiga disfunção diastólica. O que é uma disfunção diastólica? Vocês viram comigo? Num adulto saudável, na diástole, o ventrículo enche até 120. Se você tem uma disfunção diastólica, esse ventrículo não está enchendo direito. Então, ele só está enchendo até 90. Então, o problema aqui não é o quanto ele está ejetando, é que ele não encheu direito. E aí, como ele não encheu direito, na hora que ele ejeta 66% do volume que está ali dentro dele, mas mesmo ejetando 66%, ele só está ejetando 60 ml, que é menos do que os 80, 90 que normalmente a gente ejeta. Por isso que a fração de ejeção está preservada, isso é, o percentual ejetado está preservado, mas a quantidade de sangue está diminuída. O débito sistólico está diminuído. E se eu multiplico esse débito sistólico, de novo, vezes 70, 80, você vai ver que o débito cardíaco, no final das contas, está baixo. Então, assim você começa, espero que todo mundo entenda a visão bem simplificada do que é uma fração de ejeção reduzida. É um ventrículo que não enche direito, ele contrai normalmente, mas como ele não encheu direito, ele está ejetando menos sangue. E aí o paciente acaba tendo um débito cardíaco baixo. E aí todo mundo tem que ter o pensamento que é o seguinte, se o ventrículo não enche direito, tem que lembrar que para o ventrículo encher, o sangue sai do átrio para o ventrículo. Então o átrio não vai se esvaziar direito. A gente vai ver uma repercussão muito grande dentro do átrio. Então vamos ver como? Como é que a gente investiga esse paciente? Então esse paciente chegou. Ele tem uma queixa de cansaço, meio estranho, que eu quero detalhar um pouco mais. Então, eu falei para vocês, olha aqui que legal. O maior número de pacientes está aqui, uma dispneia leve, aquela dispneia que passa despercebida. O número de pacientes vai diminuindo, o quadro vai ficando mais grave. Aí, beleza, você vai ter B3, B4, urgência jugular, cardiomegalia. Esse paciente aqui está hospitalizado. Eu quero pegar esse paciente aqui, ó. Esse é o paciente que está no meu consultório, dos colegas que estão assistindo. E o outro ponto é a classificação da New York Heart Association. Acho que todo mundo conhece. A classe 1 é o paciente sem sintomas. Olha a classe 2 aqui, ó. Guardem isso. Esse é o nosso paciente. Limitação leve. Sintomas leves. Então, eu começo a pensar que aquele meu paciente ali que eu estava olhando, será que ele não é um classe funcional 2? Será que ele não tenta fazer alguma coisa um pouquinho mais habitual e ali ele começa a ter o sintoma que ele acha que é um cansaço, que é uma falta de preparo físico? O 3 e 4, de novo, é fácil. A dispneia de repouso, a dispneia aos pequenos esforços quando toma banho. Aqui é fácil, gente. A gente tem que aprender a identificar o paciente aqui. Então, eu já começo a pensar que aquele meu paciente pode ser um MIRRA 2. São sintomas leves com limitação leves. E aí a gente tem 2 scores diagnósticos para diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O primeiro é o HFpEF, é esse que vocês estão vendo aí. Olha como é que ele de certo ponto, é fácil, mas para a gente é um problema. O H2 são 2 itens, obesidade e hipertensão. Cara, os nossos pacientes têm obesidade e, na sua maioria, têm hipertensão. Os nossos pacientes com diabetes, o meu paciente que eu mostrei aqui, ele tinha MC acima de 30, usava 2 ou mais antihipertensivos. Cara, ele sai de 3 pontos. Então, olha só, os nossos pacientes com obesidade com 2 antihipertensivos, ele já tem probabilidade intermediária de CFE. Eu tenho pouquíssimo paciente com fibrilação atrial. Você pode ver que a fibrilação atrial marca muito ponto. Não é o meu paciente típico. Mas aqui, eu vou pular um item, mas esse paciente é o meu paciente. Então, olha só que interessante. Esse meu paciente que eu mostrei, típico, ele sai de 4 pontos de cara. Ele tem IMC, no meu caso aqui tinha 29,9, esqueci, ó, não botei o 31. Ele tinha 29,9, então ele saiu com 2 pontos. Tá bom, probabilidade intermediária. Pela hipertensão e pela idade avançada. Eu montei o caso
esqueci o IMC. Mas tá bom, se ele tivesse 31 de IMC, ele saiu de 4 pontos. Ele não tem FA, então observem que a gente vai precisar do eco para fazer esse diagnóstico. E o eco também vai ser essencial para o outro critério. Esse critério é um critério que avalia mais dados do ecocardiograma. E aí, o que meus amigos cardiologistas me ensinaram? Quais são 2 itens que eu tenho que ver no ecocardiograma e que hoje eu olho muito no ecocardiograma? É o volume indexado do átrio esquerdo, e aí podem guardar esse número 34. Você pode olhar o tamanho do átrio esquerdo, que te dá uma informação, mas a maior informação é o volume indexado do átrio esquerdo. Isso vai estar descrito lá no câmaras cardíacas. Observe que um volume maior do que 34, esse é o número de corte, marca 2 pontos, entre 29 e 34 marca 1 ponto. E a relação é linha, maior do que 15. Se for entre 9 e 14, marca 1 ponto. E o outro marcador é um marcador laboratorial. O NT-proBNP e o BNP são 2 marcadores laboratoriais que são produzidos pelo átrio esquerdo quando você tem aumento de volume dentro deles. Então, presta atenção. Eu dou diagnóstico de CFEP se o critério dá mais de 5 pontos. Como é que eu faço os 5 pontos? Relação é linha maior do que 15. Aqui é a velocidade de regurgitação mitral com pressão sistólica de artéria pulmonar, que também vai te dar a pontuação. Mas eu olho muito para o volume indexado do átrio esquerdo e para a dosagem, aí você pode escolher NT-proBNP ou BNP. Então, se vocês olharem, olha aqui, ó, relação é linha maior do que 15, pressão sistólica de artéria pulmonar de 35. São os 2 critérios que estão aqui, ó. Aqui maior do que 9 e aqui a mesma pressão maior do que 35. Então, observem que você tem um critério que você precisa do ecocardiograma e você tem um critério que você é eminentemente clínico, mas que você só consegue fechar o diagnóstico se você tiver o eco. Então, cara, a gente tem que começar a aprender a ver ecocardiograma. Tem que saber tudo do eco? Não. Tem que saber olhar o volume indexado do lado esquerdo, tem que saber olhar a relação A-linha, a pressão sistólica de artéria pulmonar e saber que existe um marcador laboratorial que eu posso utilizar. Então, particularmente, está aqui, essa figura é muito bonita. Vamos lá. Paciente com uma dispneia não explained, não explicada, sem nenhuma outra causa alternativa clara. É o meu paciente. Ele tem que ter sintoma. A CARD fala muito isso. Rodrigo, tem que ter sintoma. A gente começa do pressuposto que tem que ter sintoma. Eu vou escolher um critério. Lembrar que os nossos pacientes com diabetes e obesidade nesse critério, muitas das vezes, eles já vão sair com 4 pontos. Então, eles já vão vir para o intermediário. A gente vai precisar do eco para saber se ele é alto. Esse high probability score quer dizer que ele provavelmente, ou ele tem o diagnóstico de ICFEP, ou os marcadores laboratoriais que estão aqui. Então, acho que, se alguém quiser guardar, essa é a figurinha para você ter de cola, como são os 2 critérios. Então, o que saiu no Guideline da Sociedade Americana de 2023? Então, olha como é que é fácil. Se o paciente tem diabetes, ele está em risco para insuficiência cardíaca. Você vai avaliar se ele tem sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca ou um eletro normal. A gente falou aqui, o sintoma é mais fácil, é a dispneia. Se ele tem dispneia, se ele tem um cansaço esquisito, se ele tem um dado que você não pegou, a Sociedade Europeia sugere que você use o NT-proBNP ou BNP como rastreamento. Eu gosto muito disso. Aí eu posso, é chato falar eu não gosto disso, mas hoje eu incorporei na minha prática dosar o NT-proBNP. Porque quando esse NT-proBNP vem abaixo de 50, cara, você fala isso aqui, não tem C, tô perfeito, tô tranquilo. Acima de 50 você vai ter um ajuste por idade, mas o acima de 125 é onde você vai falar assim, opa, talvez eu precise de um ecocardiograma. E aí você vai pedir o eco. E aí não precisa ser você pedir. Esses pacientes normalmente têm cardiologistas, tem algum cardio aqui. Os cardios fazem o eco tipicamente nesses pacientes. E aí, com eco, sintomas NT-proBNP, você pode escolher qualquer um dos 2 critérios e jogar o paciente. Você vai ter o diagnóstico se ele tem ou não tem. Isso é FEP. Então, está aqui, ó, recomendação. Se a insuficiência cardíaca é suspeitada, e você vai suspeitar porque ele tem sintoma, é recomendado medir o NT-proBNP ou BNP. Eu gosto muito do NT-proBNP, eu tenho abaixo de 50 na minha cabeça como tirei o diagnóstico, acima de 125
eu tenho que pedir o eco entre 50 e 125. Vai sair a diretriz de Cefep, está sendo escrita, vai ser liberada no Congresso de Cardiologia desse ano. Eles vão dar um ajustezinho do NT para BNP por idade. E ele fala, ó, survey sistemático, né? A busca sistemática para sintomas de C e sinais de C é recomendada em cada encontro em todos os pacientes com diabetes. O Wellington acabou de falar de avaliação de disfunção cognitiva. Tem que lembrar de falar de C. Então, ó, tem sintoma que você está na dúvida, pode rastrear com NT para BNP, com marcador laboratorial, e dependendo, pedir o eco. Rodrigo, está errado pedir o eco de cara? Eu estou colocando o que a diretriz recomenda. Mas se você achar que tem que pedir o eco, você vai pedir, porque você vai ter critério para os 2 scores clínicos. Então, tá bom. E como é que eu abordo esse paciente com essa insuficiência cardíaca com fração preservada? A história toda começou com DAPA e empagliflozina na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, porque, por incrível que pareça, nenhuma intervenção tinha mostrado reduzir desfecho na ICFEP. Na ICFEP você tem um monte. Beta-block, IEC, BRA, sacubitril com valsartana, espironolactona, finerenona e inibidor de SGLT2. Esses dados são lindos, mas a gente precisava do dado da ICFEP. E aí, na ICFEP, vieram 2 grandes estudos. O primeiro foi com a dapagliflozina, e olha, eu trouxe um dado aqui bem legal do basal do estudo com a DAPA. Vamos lá. Classe funcional, 75% dos pacientes classe funcional 2. É o que eu falei para vocês. A imensa maioria dos pacientes tem sintomas leves. Vão passar despercebido. Só 25% dos pacientes classe funcional 3 e 4. Então, esse ponto, eu brinco, esse ponto o estudo está igual à minha prática clínica. É o paciente com sintoma leve que passa despercebido. O que eu fico muito impressionado com esse sintoma, com esses estudos, é o NT para BNP. De novo, experiência clínica. Eu não vejo 700 GNT para BNP, eu acho muito alto. Sei, o Wellington pode comentar depois, aí, Gabriela, mas a experiência que eu tenho com NT para BNP desses pacientes, nossa, é 200. Quando vem alterado, 230. Então, por isso que eu acho que aqui a gente está pegando paciente muito, muito descompensado. E esse score, esse KCCQ, né, o Kansas Questionnaire, é um questionário que avalia sintoma. E a dapagliflozina e a EMPA, esse é o dado do estudo Emperor, Delivery com a dapagliflozina, mostrou que nesse paciente com ICFEP, a dapagliflozina reduziu internação e morte. Reduziu desfecho na ICFEP. Se a gente vai para os dados da EMPA, agora sim, o Emperor também reduziu desfecho. Então, qual é a intervenção que você tem que fazer nesse paciente? Está aqui de novo a diretriz da Sociedade de Cardio. Para reduzir os desfechos relacionados à insuficiência cardíaca em todos os pacientes com diabetes, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e levemente reduzida, né, mild reduced, que seria entre 40 e 50, inibidor da SGLT2, independente da glicada. Lembra do meu paciente? Glicada de 6,4, ele está lindo. Você dosa o NT para BNP dele, tem mais de 125. Pede um ecocardiograma, relação é linha alta, volume de adexado de átrio esquerdo alto. Se você fechar o diagnóstico de CFEP nele, gente, é dapagliflozina ou empagliflozina nele, independente do controle. E o que mais? O outro estudo, aqui está só a recomendação. Então, EMPA ou DAPA são recomendadas em pacientes com diabetes e fração de ejeção acima de 40, que é a fração de ejeção preservada e a minimamente reduzida, para reduzir o risco de hospitalização por IC e morte cardiovascular. E se o paciente estiver congesto? Aí talvez o cardiologista vai manejar um pouquinho melhor, mas aí você vai entrar com diurético, mas o diurético aqui é uma recomendação puramente baseada em opinião do especialista. E a gente teve o STEP-HFpEF, que foi um estudo de semaglutida 2,4 na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada sem diabetes. É sem diabetes. Mas é um estudo interessante, porque pegou pacientes com ICFEP. Eu ia mostrar aqui para vocês, também com NT para BNP bem alto. E aqui, o que ela melhorou foi aquela escala, aquele Kansas Questionnaire, mostrando melhora de sintomas.
Então, a semaglutida 2.4 não mostrou redução de internação e morte, mas mostrou redução de sintoma, seria uma outra opção. Então, gente, de uma maneira muito simples, o médico que trata o paciente com diabetes e ou excesso de peso tem que saber investigar os sintomas da IC em todo o espectro. Tem que saber reconhecer esse NIRA2, esse paciente que passa despercebido. Se você tem um paciente com diabetes tipo 2 e dispneia, cara, começa a pensar em pedir o NT para BNP ou BNP isoladamente. Tenha na cabeça os pontos de corte. Saiba em quem você vai pedir o eco e saiba o que você vai olhar. A pressão sistólica de artéria pulmonar, a relação linha e o volume indexado do átrio esquerdo. Você tem que saber construir o diagnóstico. Fez o diagnóstico de CFEP. Gente, inibidor de SGLT2. Tem que estar usando, independente de controle glicêmico. E se você quiser fazer o GLP-1 para eles, SEMA 2.4, a gente não botei aqui, mas com a TIRSE, também a gente tem esse dado, você vai ter melhora de qualidade de vida. Pessoal, aula básica de ser dada por endocrinologista. Espero ter ajudado na prática clínica de vocês. Excepcional, né? Excepcionais as duas aulas, né? Então, parabéns, Wellington, parabéns, Rodrigo. E assim, como é fantástico você pegar temas desafiadores e convidar pessoas que vão destrinchar, né? Então, acho que foi realmente muito gratificante estar aqui com vocês nesse tempo aí, né? Precioso. A maneira didática dos dois, né? De transmitir com uma clareza absoluta. Como disse a Gabriela ali ao final da apresentação do Hélito, como é bom ter vontade de continuar assistindo, né? Então, para os dois, tá certo? Então, meus parabéns. Eu queria, acho que a própria Gabriela daqui a pouquinho vai poder prolongar aí também, mas para você, Hélito, nós tivemos uma primeira pergunta, né, do Dr. Rui Pantoja. Ele primeiro te cumprimentou também, né? Parabéns pela bela aula. E aí ele falou, no estudo EVOC que você citou com semaglutida oral, se havia pacientes não obesos, né? Se você pudesse destrinchar um pouquinho mais desse comentário e responder para o Rui Pantoja. Rui, muito obrigado aí pela sua pergunta, viu? Doutor Rui, companheiro daqui do Maranhão, que bom receber sua pergunta. Eu não sei lhe dar esse dado, tá? A gente já tem o recrutamento dos estudos EVOC, eles foram finalizados em setembro do ano passado. A gente tem uma expectativa de ter esses resultados, inclusive, no final desse ano. E, assim, eu não tenho essa informação, mas eu acho que essa sua pergunta é particularmente interessante, porque uma preocupação que nós teremos, né, é em tratar esses pacientes com as demências, pacientes mais idosos, em relação à questão do peso, porque eles terão impacto, né, a redução de peso. Embora a gente saiba que os agonistas de receptor de GLP-1, eles promovam uma redução de peso predominante de tecido adiposo, mas se você pegar pacientes, e isso é bastante frequente nessa população já com estado demencial mais avançado, com um comprometimento já, um grau de caquexia, com uma diminuição de massa magra, sem dúvida isso passa a ser uma preocupação importante, porque existe uma regra bem grosseira que fala para a gente que quando você tem uma restrição, uma perda de peso por restrição calórica apenas, e é o que os agonistas de receptor de GLP-1 podem promover, até 25% de redução da massa corporal pode ser de massa magra, né? Então, em um idoso que já tem uma massa magra bastante comprometida, isso pode ser muito significativo, mas eu não tenho essa informação para lhe dar a respeito do percentual de pacientes com obesidade nesses estudos. Perfeito. Eu vou entrar para fazer alguns comentários também. Obrigada, Wellington. Obrigada, Rodrigo, né? Excelentes aulas. Eu já havia comentado isso com vocês. Tem uma pergunta, o doutor Rui Pantoja faz uma pergunta para ti, Rodrigo. Ele pergunta como que você enxerga o uso dos agonistas de GLP-1 em pacientes com diabetes tipo 2 sem obesidade. E eu vou, talvez, aproveitar para fazer uma pergunta, talvez um pouco mais ampla sobre o tema, mas eu queria te ouvir. Nós tivemos no ano passado a publicação no New England de uma continuação dos resultados do STEP-HF nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E a gente tem resultados positivos, ainda que não em desfechos duros, o que de alguma forma parece ser a regra quando a gente fala de CFEP. Por algum motivo, nada parece mudar a mortalidade nesse grupo de pacientes,
mesmo os dados de inibidores da SGLT2, no desfecho composto, ele é positivo, mas quando a gente desmembra, a gente vê que isso é muito gerado por hospitalização por insuficiência cardíaca. Mas a minha pergunta é, tu acha que seria plausível a gente imaginar talvez um novo paradigma de tratamento fenotípico da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, um foco, nós como endocrinologistas, talvez no componente metabólico como um alvo central de tratamento desses pacientes? Vamos lá, que agora a resposta ficou complicada, mas a primeira do Pantoja, né? Então, obrigado pela pergunta. A gente está falando de uma exceção, né? Você tem um paciente com diabetes tipo 2, com peso normal, é uma exceção, é classicamente um paciente insulinopênico. Mas hoje o GLP-1 tem tanto benefício, mas tanto benefício que, assim, se for uma opção, é para usar tranquilamente. Você não vai usar, a minha única visão é aquele paciente descompensado, mas benefício renal, benefício em desfecho, os possíveis benefícios em cognição, eu acho que é uma droga de primeira linha na imensa maioria dos pacientes com diabetes, independente do peso. Essa é a primeira ponto. O segundo ponto é esse da ICEFEP, né? Eu acho que eles tentaram achar essa doença, por isso que eu falei, eu no início achava que era uma forçação de barra, hoje eu acho que já é mais interessante, nada realmente mudando mortalidade. Talvez porque você precisasse de mais tempo para ver o efeito na mortalidade. O que eu acho que vai acontecer, igual você falou, de abordar o foco metabólico, é que hoje a imensa dos pacientes, a maioria dos pacientes vai usar o inibidor de SGLT2, independente de ter ICFEP ou não. Eu até uma vez perguntei para os cardiologistas, eu falei, cara, a minha dúvida não é começar o inibidor de SGLT2 para o paciente que tem ICFEP. É o paciente que eu vou avaliar e que vai estar no meu consultório já usando SGLT2 e vai estar com o volume de átrio aumentado, vai estar um pouco... E aí eu falei, e aí? Ele falou, aí nada, você já está tratando o paciente, você mantém ele com a DAPA ou com a EMPA, porque é o que tem. Então, assim, eu não sei se vai ter uma intervenção para reduzir mortalidade, não sei se vai ter estudo para isso. Eu acho que o que a gente tem que aprender é reconhecer esse paciente, né? Eu acho que o endócrino, a gente ensinou o cardio muita coisa do diabetes, a gente tem que começar a aprender agora a olhar o ecocardiograma com um pouquinho mais de cuidado e saber, é isso, cara, qual é o volume indexado desse átrio, como é que está essa pressão de artéria pulmonar, essa relação ELinha, como é que está o NT para o BNP, porque pode ser paciente que você está deixando passar despercebido e às vezes vai ter um diurético que vai melhorar o sintoma dele, às vezes vai ser um diurético que vai fazer esse cara melhorar a aptidão física. Então, eu não sei, acho que mortalidade, posso estar muito enganado, acho que nenhum estudo vai ter. Eu acho que os estudos vão mostrar, a gente viu isso com a tirzepatida agora, né? Melhora de sintoma, e aí, numa análise secundária, melhora de desfecho, puxado pela hospitalização. Porque eu acho que é isso, você melhora o condicionamento do paciente. Mas essa melhora de mortalidade, eu acho que nem mexer em fator metabólico, você vai conseguir mexer com isso. Mas é um achado também, né? Totalmente achado. Claro, tá bem, Wellington, perfeito. obrigado aí, Rodrigo. Wellington, você comentou, assim, primeiro o Sebaen ele já tem esse A de atualização, como todo congresso é de atualização, mas é que o nosso Sebaen ele tem um aspecto tradicional de ser uma conduta um pouco mais prática, né? Aquela coisa ali do jovem que realmente vem predominantemente ali. Você apresentou lá do diagnóstico da encefalopatia diabética, né? Um dos critérios ali, apesar de que não há critérios bem estabelecidos, você sempre fala de valorizar a história, obviamente, né? De longa duração, e você, no final, citou ali um exame de neuroimagem com sinais de microangiopatia. Pergunta direta é, com que prazo aproximado de história de diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2, que você recomendaria, e se recomendaria fazer um rastreio, né, com uma ressonância, por exemplo, como o Rodrigo já nos indicou aí, aprendeu a olhar o ecocardio, como é que você indicaria, digamos assim, na prática, um pedido de neuroimagem, por favor? Perfeito, Milton. Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: nós não temos uma recomendação formal de quando começar a investigação, se deveríamos fazer exames de imagem em todos os pacientes. Eu imagino até que esse rastreio talvez não seja custo efetivo, mas o que é importante é a gente saber que existe essa entidade, né? E que hoje o que a gente pode falar mais e talvez seja muito mais em prevenção do que realmente o que fazer com essa população.
mas é entender que o tratamento oportuno do diabetes e tratamento para buscar metas, né, mais agressivas, assim como a gente vê com outras complicações microvasculares do diabetes, tem um potencial, sabemos isso também, mas há um potencial, pensando como complicação microvascular na evolução. Lembrar que o comprometimento que a gente vê lá, a microangiopatia, típica da encefalopatia diabética, ela surge também na demência vascular. Então, a leucaraiose, né, que é a complicação microvascular na substância branca que se apresenta com uma hiperintensidade na ressonância, ela é uma sinalização tanto da encefalopatia diabética comum, quanto na demência vascular. Então, lembrar dos tratamentos dos fatores de risco secundários, eu acho que a gente pensa muito mais em prevenção. Agora, o que fazer especificamente com esse indivíduo que você está apostando na encefalopatia diabética, nós ainda não temos esses dados. Eu espero que os próximos estudos, aí, não sei se há uma programação para isso, quer dizer, no Evoque você vê o agonista de receptor de GLP-1 mirando no Alzheimer, o Evoque Plus já começa a introduzir um pouquinho mais de pacientes com a demência vascular, mas a representatividade de pessoas com diabetes ainda é muito baixa. Então, talvez a gente ampliando isso no terceiro estudo, mirando na encefalopatia diabética, a gente possa ter resultados mais que embasem a nossa conduta e, eventualmente, até uma recomendação mais formal para rastreio. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essas informações. O que a gente pode dizer é que você tem que pensar, tem que lembrar de rastrear a cognição do seu paciente. Eu acho que isso é importante porque essas formas puras, elas, em geral, elas não existem. Eu coloquei aquilo mais para finalidade didática, mas frequentemente nesse paciente com encefalopatia diabética, você já vai ter uma doença de Alzheimer ali em andamento, pode ter uma demência vascular em andamento, e para essas formas de demência a gente já tem um conhecimento maior sobre o que fazer. Obrigado. Wellington, eu também iria te perguntar sobre rastreamento. Acho que essa é uma pergunta que, quando a gente fala de complicação microvascular, fica em alta, mas também já respondeste muito bem. Eu tenho duas perguntas para ti. Uma, eu queria só que tu fizesse algum comentário sobre o impacto de hipoglicemias frequentes e grande variabilidade glicêmica em encefalopatia. Acho que é um tema que talvez não vai exatamente na mesma linha, mas de alguma forma se associa com tudo que tu trouxe. E outra, só por curiosidade, eu queria que tu falasse um pouquinho se tu tem algum dado sobre microbiota intestinal. Se a gente for pensar na microbiota como modulador de inflamação sistêmica e até cerebral, isso não é exclusivo da encefalopatia diabética, né? A gente vê isso há muito tempo em indivíduos com cirrose, com encefalopatia hepática. Mas de que forma essas terapias baseadas em modular a microbiota poderiam, de alguma forma, ser integradas no cuidado desse paciente, até na prevenção de uma encefalopatia diabética, e se de fato tem espaço para isso, né? Perfeita pergunta. A segunda foi sobre microbiota, a primeira, perdão, foi De sobre hipoglicemias. sobre Hipoglicemia e hipoglicemia. variabilidade Excelentes, glicêmica. excelentes Hipoglicemias de perguntas. longa data, né? Então vamos lá. Para a variabilidade, nós já comentamos que existem dados, né, mostrando que a variabilidade glicêmica, mesmo em uma faixa normal de glicemia, ela aumenta marcadores de estresse oxidativo. Em relação à hipoglicemia, a gente tem dados assim bem robustos de associação de hipoglicemias, mas aqui eu estou falando de episódios graves de hipoglicemia, ou seja, hipoglicemia com perda de consciência e progressão de demência. Então, existem estudos que correlacionam de maneira muito clara na população idosa tanto a síndrome demencial, né, síndromes geriátricas importantes, síndromes demenciais, quanto queda e quanto queda. Então, se você aumenta, por exemplo, aqueles indivíduos que têm mais episódios de hipoglicemia grave por ano, eles têm um risco muito maior de avançar nos estados de demência. E o contrário também é verdadeiro. O indivíduo que apresenta uma demência mais avançada, ele tem um risco substancialmente mais alto de apresentar episódios de hipoglicemia grave. E a hipoglicemia, ela leva a um declínio cognitivo agudo. A gente tem, né, essa história de hipoglicemia e cognição é interessante pelo seguinte, a gente deixou alguns estudos sugerindo anteriormente que quando você tem hipoglicemias graves antes dos 6 anos de idade, aqui já trazendo para as crianças, isso poderia levar a um comprometimento cognitivo. No adulto, isso não foi demonstrado, mas no idoso existe associação com progressão de demência. Então, no adulto mais jovem não tem essa associação, crianças com idade inferior a 6 anos, parece haver um comprometimento cognitivo frente a hipoglicemias graves, e no idoso existe essa associação com aumento de risco de demência, com agravamento da demência também. Bom, isso em relação à hipoglicemia é o que nós sabemos. Então, não é à toa, né, que a gente escolhe terapias, isso para a população geral, mas particularmente nos idosos,
terapias em que a gente tente evitar a hipoglicemia a todo custo, e não é à toa também que as diretrizes hoje preconizam metas de hemoglobina glicada mais amplas para esses pacientes, chegando até 8%. Bom, em relação à microbiota intestinal, eu não sei dizer, eu não vi nada relacionando diretamente microbiota intestinal com encefalopatia diabética, mas se a gente pensar do ponto de vista fisiopatológico, faz todo sentido. Então, a nossa microbiota ela é formada por diversas espécies de bactérias. Entre elas, a gente tem, por exemplo, o grupo das bacteroidetes, né? Que são bactérias que isso está mudando a nomenclatura, mas são bactérias que, em geral, elas se correlacionam com um comportamento metabólico adequado. E existem os firmicutes, que acabou de mudar o nome agora também, mas que são aquelas bactérias que produzem, especialmente o NPS, né, na superfície dessas bactérias, e que aquilo cai na circulação, ativam receptores que nós chamamos de Toll receptor 4, e esses receptores, uma vez ativados, eles aumentam a inflamação e isso se correlaciona também com a resistência à insulina. Então, se você está piorando a resistência à insulina sistêmica, isso me faz pensar que você deflagra aquelas vias de lesão por resistência à insulina que vão comprometer a cognição do indivíduo. Faz sentido pensar dessa maneira? Faz sentido. Existe essa evidência? Eu desconheço. Posso fazer Perfeito, dois Elton. comentários rápidos aí só para o Elton. Pois não. Tem um artigo, Elton, que eu apresentava 1 milhão de vezes do grupo da Rafaela Marfella, um grupo de geriatria da Itália, que ele correlacionou na época o MAGE, né, que era o antigo marcador de variabilidade glicêmica, com Mini-Mental. E ele mostra direitinho, quanto maior é o MAGE, né, quanto maior é a variabilidade glicêmica, pior é o Mini-Mental dos pacientes, que é uma avaliação de cognição. Então, é só uma correlação mesmo da variabilidade, né, com cognição. E a Gabriela falou de rastreamento. A ADA, ela recomenda rastreamento de disfunção cognitiva, né? Ela tem um capítulo de rastreamento, e o Newton falou, né, de exame de imagem. A ferramenta que ela recomenda, que eu gosto muito, não sei se o Wellington usa, é o Minicog. O Minicog é aquele testezinho que você fala 3 palavras para o paciente, você pede para ele repetir, pede para ele desenhar um relógio marcando 10 para as 2, e depois pede para ele lembrar as 3 palavras. E aí você tem lá uma maneira que você avalia, né? Tem a interpretação do teste. O teste pode ser positivo e negativo. Se der negativo, não tem disfunção cognitiva, tá bom. Se der positivo, aí, Newton, talvez você vai pensar em exame de imagem, teste neuropsicológico. Então, é E um é testezinho interessante, simples, né, que você Rodrigo, que baixa ele na é até internet. mais sensível para as alterações iniciais do que o próprio Mini-Mental, que é muito mais utilizado e mais trabalhoso, né? Você tem que atingir lá os 30 pontos e tal. Mas acaba que o Mini-Mental ele avalia também outros domínios, né? Ele é um teste um pouco mais amplo, mas o Minicog ele pega, parece que a fase mais precoce e melhor do que o próprio Mini-Mental. Perfeito. Bom, como disse a Gabriela lá no início, dá vontade de continuar, né? Mas a gente tem um compromisso de tentar encerrar ali o mais próximo possível de 1 hora, e nós já passamos aqui um pouquinho dessa 1 hora. Eu queria, primeiro, agradecer mais uma vez aos nossos convidados, agradecer às pessoas que permaneceram, que entraram na aula, né, no webinar, e permanecem conosco até agora. Então, em meu nome, em nome da SBEM, de todo mundo, eu quero agradecer a todos vocês. Passo rapidamente para os dois, né, os dois palestrantes. Primeiro, o Elton, aí, 30 segundinhos aí para você passar a sua mensagem final. Aproveito para convidar todo mundo para o dia 19, né, aniversário do Wellington, a gente fazer um brinde ao meio-dia, viu, Wellington? Já para também ter um esquenta chimarrão, né, Matheus? Alguma coisa do tipo aí, tá bom? Abraço, e depois o Rodrigo e os demais encerram. Lembrando que, ao final, o Matheus vai fazer também um aviso importante aí sobre um cupom de desconto aí para que ficar. Muito obrigado a vocês, viu? Wellington? Maravilha, Nilton. Você é sempre tão atencioso com as datas, né? Eu sempre comento com você que eu fico envergonhado, porque eu não sou nada atencioso com isso e fico tentando adivinhar, às vezes, o aniversário de todo mundo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui, trazendo um tema que é desafiador para mim, e vocês vão ver, né, várias dessas referências, para quem for atrás tentar se aproximar, essas informações elas são às vezes difíceis de serem até extraídas, porque acho que é um terreno que a gente ainda vai caminhar muito. Mas é importante lembrar, nessa população com diabetes, comprometimento cognitivo ele costuma ser mais precoce, e a gente, como endocrinologista, precisa estar pensando nisso, precisamos rastrear com testes cognitivos, não com imagem, desde cedo.
E eu queria mais uma vez agradecer e eu espero encontrar todos vocês no nosso evento lá em Gramado. E vai ser uma satisfação poder ver todo mundo e compartilhar conhecimentos, trocar experiências. Abraço a todos. Então, pessoal, boa noite. Agradecer a presença de todos. Foi um prazer dividir aqui o evento com o Wellington. Espero ter passado um pouquinho para vocês de conceitos bem básicos, né, de um endocrinologista sobre C. E, novamente, aguardamos todos aí lá em Gramado para a gente ser recepcionado aí pelo Matheus, pela Gabriela, pelo Newton e aproveitar esse grande congresso. Então, uma boa noite para todos. Eu queria agradecer a todos também. Primeiro, agradecer a todos os participantes dessa mesa pelas excelentes palestras e troca de ideias com todo o público. Obrigada, Matheus, Dr. Newton, muito obrigada pela participação. E estamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, esperando todos vocês no CBAE. Matheus, muito obrigada. Conforme combinado, né, pessoal? Vou liberar agora o cupom de desconto para quem aguentou até o final. O cupom é LIGAS CBAEM, tudo com letras minúsculas. Maiúsculas, desculpa, letras maiúsculas. LIGAS CBAEM. Esse cupom já está valendo e ele é válido até o dia 18 de abril, tá? Esse aqui pode ser inscrição individual, não precisa ser aquela inscrição em grupo, tá? Então, é um cupom que vai dar um desconto de 5% para alunos de graduação e pós-graduação. É só colocar lá no momento de gerar o boleto que ele já vai gerar esse desconto aí. Ligas CBAEM, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e a gente se encontra nos outros esquentas, né? Então tem mais quatro atividades online programadas, sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Então a gente tem uma em maio, junho, julho e agosto e depois todo mundo lá em Gramado, certo? Um abração e boa noite.